E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Grande prazer estar aqui falando para vocês, principalmente com essas belezuras aqui, tá vendo, pessoal? Olha, produtos importados, tecnologia recente, a gente está trazendo aí para vocês, tá? Esses aqui, eles são os SARMs, pessoal, tá super em alta os SARMs agora. De mais ou menos 3 anos para cá, se fala muito de SARMs aqui no Brasil, principalmente. Eles chegaram às lojas aí por volta de 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos. E olha, pessoal, são uma alternativa para aquelas pessoas mais conservadoras. Se você é aquele tipo de pessoa que não domina muito o assunto da nutrição, da suplementação em geral, mas você quer dar uma adiantada no seu ganho de massa muscular, quer progredir um pouco mais rápido, com um pouco mais de facilidade, talvez, tá? Dependendo aí do que você chegar à conclusão hoje com o nosso vídeo, com as informações que nós vamos te passar, talvez o SARM seja uma boa opção para você, tá, pessoal? Eu comentei que talvez seja porque os SARMs, eles são um tipo de hormônio, tá? Eles são um tipo de andrógeno, para ser mais exato. Eles são bem parecidos com os esteroides anabolizantes. Quando a gente fala essa palavra esteroide anabolizante, vem muita coisa carregada junto. Mas, pessoal, fazendo uma etimologia das palavras, esteroide é o derivado do colesterol e anabolizante é aquilo que promove ganho de massa muscular. Então, você não precisa ter medo quando você ouvir essas duas palavras, tá? Por exemplo, a comida que você come, ela faz parte ali do processo de anabolismo. Então, pode-se dizer que ela também é anabólica, ela também tem esse potencial de cuidar do seu corpo. Então, diferente do que muita gente associa quando ouve falar de anabolizante, você pode olhar para isso até como uma coisa boa. Pessoal, um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: digamos que você tenha uma peça de roupa que você vista ela e use ao longo de 1 ano consecutivamente sem tirar. Essa peça de roupa ela vai sofrer a agressão do sol, ela vai perder a cor, ela pode vir se desgastando e até chegar ao ponto de rasgar, certo? Então, eu gosto de fazer todo mundo pensar junto comigo para você mesmo chegar à sua conclusão. Pessoal, a nossa pele, ela pode nos acompanhar ao longo de uma vida inteira, né? Como é que ela consegue se manter? É graças a esse processo anabólico. As coisas que nós comemos, elas são reutilizadas na manutenção dos nossos tecidos. Os hormônios, que são de diversas classes, eles são como um tipo de comunicação que existe no nosso corpo. Vamos lá, quero fazer uma introdução porque essa é uma parte bem interessante de cada pessoa ter um entendimento. Pessoal, vocês sabiam que no nosso corpo existem basicamente 2 tipos de comunicação? Tem uma comunicação elétrica, que ela é mais rápida, são os impulsos nervosos, e ela acontece quando você toma um susto, por exemplo. O seu reflexo ele é bem rápido, então ele viaja na velocidade da eletricidade que o seu corpo libera de uma ponta a outra, de um emissor para um receptor, beleza? Mas também existem os comunicadores químicos. Existe um outro tipo de comunicação além da elétrica, que é a comunicação química, onde acontecem neurotransmissores, aonde tem os hormônios também. Aí, pessoal, olha só. É importante vocês entenderem isso aí para vocês saberem qual é o lado positivo dos SARMs. Primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: em comparação com os esteroides anabolizantes, os SARMs dão menos resultado. Porém, eles também têm menos colaterais. E você vai entender o porquê lembrando disso que eu acabei de comentar com vocês. Existe uma comunicação, certo? Um mensageiro sai de um lugar e ele chega em outro lugar, ele vai lá no receptor passar a mensagem dele, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Os hormônios eles vão ser liberados em uma determinada parte do corpo, eles vão viajar pela corrente sanguínea e eles vão se ligar em vários receptores em tecidos-alvo. Por exemplo, se eu tiver um esteroide anabolizante, ele pode se ligar ao meu tecido muscular. Todo mundo sabe que quem usa esteroide tem um ganho bem avantajado de massa muscular. Claro, levando em consideração os outros fatores necessários, né, para você ter a hipertrofia. Mas, pessoal, esse hormônio que se ligou no tecido muscular e gerou toda essa hipertrofia, ele também pode se ligar na próstata, por exemplo, que é altamente indesejável. Você também pode ter a ligação desse hormônio na calvície ou nas glândulas sebáceas, o que também é altamente indesejado. Então os SARMs, pessoal, eles têm essa sigla, seletor modulador dos receptores androgênicos, justamente porque ele seleciona o tecido-alvo que vai ter a ação desse andrógeno. Então, olha, os SARMs eles têm colaterais. Um dos colaterais que os SARMs promovem é a supressão do eixo HPT, hipotálamo pituitário humano. O que é isso, pessoal? Você sabe que cada parte do nosso corpo ele tem uma função, né?
Com os testículos não é diferente, eles são a nossa gônada produtora de hormônios principal, porque a testosterona ela é produzida em outras partes também, depende um pouco da hipófise que está no cérebro, mas enfim, o testículo é o ponto principal. Quando você começa a receber andrógenos em grandes quantidades, o seu cérebro ele é muito inteligente, ele está ali fazendo monitoramento das taxas que existem no seu corpo, ele vai perceber que você está com muito mais andrógenos do que você já produziu alguma vez na vida, porque quando a gente pega pronto, pessoal, em cápsulas, nós podemos enviar 10, 15 vezes mais do que o nosso corpo é capaz de produzir, certo? Só que isso vai ter uma série de consequências, e entre elas seria essa supressão do eixo HPT. Seu cérebro medindo as taxas hormonais na corrente sanguínea, ele vai pedir para o seu testículo, que é o órgão produtor, dar uma segurada nessa produção, o que pode gerar aí, dependendo do tempo de uso que você fizer uso de algum andrógeno, seja ele SARM ou não,